E hoje, gurizada, a gente vai fazer um vídeo como nos velhos tempos, um papo reto entre eu e vocês aqui em casa mesmo, porque hoje a gente vai falar sobre adaptação, como foi a minha adaptação aqui. Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês se adaptarem melhor quando vierem para cá, e na real serve para qualquer intercâmbio que vocês forem fazer, certo? Então bora lá, fiquem ligados e é nóis no vídeo. Fala, gurizadinha, beleza? Fecha a janela aqui porque senão vai dar barulhão. Já está. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque foi uma sugestão da Tatu_Alves, que me perguntou no Instagram lá se eu poderia fazer um vídeo conversando sobre como foi a minha adaptação aqui. Achei bem interessante e também vai compensar bastante o vídeo gigante da semana passada com esse vídeo um pouco mais leve. Eu espero que fique bem mais curto também, na verdade. Mas antes, como sempre, não custa lembrar vocês que, obviamente, vocês têm que se inscrever aqui no canal da Educare e seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que tem conteúdo novo todos os dias lá, falando de Buenos Aires, fotos, vídeos, stories, mostrando a galera da Educare de Buenos Aires aqui e também um monte de coisa da rua. E obviamente fazendo isso vocês não vão perder nenhuma notificação aqui do canal, porque toda quinta-feira aqui, vocês sabem, religiosamente sai vídeo novo. E também não se esqueçam, né, que pra vir pra cá com segurança e tranquilidade, viver tudo isso que vocês têm acompanhado no canal aqui nas redes da Educare, vocês sabem que tem que acessar o site da Educare e falar com o pessoal lá, porque eles estão sempre prontos pra responder as dúvidas de vocês. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo, cara. Então, um vídeo sobre adaptação ficaria um pouco confuso, sem uma divisão clara, né, dos tipos de adaptação aqui. Então eu pensei aqui comigo um pouco e resolvi falar sobre 3 tipos de adaptação que eu considero as principais na hora de se mudar para um país estrangeiro e principalmente na hora de estudar em um país estrangeiro, que não é o nosso país, certo? E esses 3 níveis seriam o idioma, a cultura e o dinheiro. Como se adaptar então em relação à língua falada aqui, a cultura aqui, os costumes basicamente falando, né? E também ao dinheiro, né? Como se organizar um pouco nessa parte de dinheiro, que eu já fiz vídeo sobre isso também, mas é uma das adaptações. E eu vou incluir no final aí uma 4ª adaptação, que pra mim é a mais importante no fim das contas, porque é a mais difícil de se entender, que é a adaptação do estilo de argumentação necessário da faculdade. Vocês já vão entender isso no final, certo? Bora lá. Começando então pelo idioma, né? A minha adaptação aqui em relação ao idioma foi um pouco diferente, né, da maioria. Tem alguns que também têm essa experiência, mas eu já tinha ido para a Espanha, né, um ano antes de chegar aqui. Então eu aprendi bastante lá, eu fiquei um mês lá e eu tenho uma facilidade grande, eu gosto de aprender novos idiomas, aprender a me misturar com a galera local, então eu sempre acabo tentando pegar o sotaque, tentando falar como a galera local, então eu já tinha uma boa base de espanhol quando eu cheguei aqui. Mas, obviamente, quando eu cheguei aqui eu falava como um espanhol, como eles dizem aqui, eu falava como um gachego. Pra você ter uma ideia, é basicamente a diferença que alguém tem quando fala português de Portugal e português do Brasil. Inclusive tem as mesmas piadas que a gente faz com português aí, é mancada eu sei, mas é isso aí. As mesmas piadas, só trocam português por espanhol. Acho que toda colônia tem essa rixa aí com a sua madre pátria, não é verdade? Mas então, quanto ao idioma, minha adaptação aqui foi de boa, porque eu conseguia me comunicar razoavelmente bem quando eu cheguei. Eu só precisei pegar, né, esse novo estilo de falar, os regionalismos, o sotaque principalmente, e eu acabei pegando tudo isso depois. E a dica, né, eu quero dar dicas em cada uma das adaptações também, porque se eu já passei por isso, seguramente isso pode ajudar muitos de vocês. Pra não se atrapalhar com o idioma aqui, a primeira dica é: não se juntem somente com brasileiros. Você pode ter um grupo de 50 brasileiros aí, mas que pelo menos um ali no meio seja argentino, né? Que seja 51 seja o argentino, porque aí todos se obrigam a falar em castelhano, né, espanhol, porque assim vocês não vão ficar viciados. Tem gente aqui que passa anos aqui e ainda tropeça bastante na hora de falar em espanhol, e vai ser muito importante. Usem sempre o ano do CBC para se adaptar bem, para conversar muito com o pessoal local, se juntar com o pessoal local, ler coisas locais, tanto notícias quanto livros, e principalmente, né, sempre que estiver conversando com alguém, tenta ao máximo não usar o português, o portunhol, não trocar para o inglês se vocês falam alguma outra língua. Tentem forçar o espanhol mesmo, porque vai acabar saindo. É errando que a gente aprende. Agora na parte da cultura. A parte da cultura é aquela parte, né, a comida, como as pessoas reagem aqui, como é ser atendido numa loja, a vida em sociedade aqui com a cultura argentina, certo? A cultura argentina é bem diferente da brasileira. O brasileiro, ele é muito aberto, ele é muito hospitaleiro, e a gente chama isso de jeitinho brasileiro.
né? Então aqui não existe esse jeitinho brasileiro. Eles também são muito hospitaleiros com a gente, só que, por exemplo, a gente vê essa diferença quando tu vai ser atendido numa loja ou tu vai pedir um serviço na tua casa. Claramente isso é uma hipérbole, eu tô exagerando bastante aqui, mas é assim, vai marcar o cara, não, pra semana que vem não dá, vai ter que ficar pra outra. Enquanto isso, no Brasil, quando você faz isso, você liga, em 3 horas o cara já tá na sua porta ali, praticamente implorando pra fazer o serviço. E numa loja é a mesma coisa, os vendedores do Brasil são super atenciosos e fazem realmente de tudo pra vender e pra te interessar. Aqui não, aqui eles basicamente te atendem para mostrar que eles estão ali e eles não te incomodam muito, né? Eu particularmente gosto mais dessa parte aqui. E outra coisa onde isso é vantagem é no telemarketing. Aqui, quando tu quer cancelar alguma coisa, não tem o mínimo problema. Não é que nem no Brasil que você tem que passar por 1 milhão de coisas, falar com a Judite, não é verdade? E anotar 50 mil protocolos para conseguir finalmente, depois de desistir 3 meses, cancelar qualquer serviço que tu contrata. Aqui basicamente até quando tu vai ameaçar, por assim dizer, uma empresa dizendo que quer cancelar para ganhar algum desconto, alguma coisa, eles falam, não senhor, agora mesmo estou cancelando o seu serviço. Não, pelo amor de Deus, moça, não faz isso. Mas é basicamente assim, pelo menos isso aí te ajuda quando tu precisa cancelar algum serviço aqui, não é verdade? Outro ponto interessante da cultura seria a parte da comida. Gente, todas as comidas brasileiras, e a maioria delas principalmente, vocês conseguem comprar aqui ou fazer aqui. Pra você ter uma ideia, a gente não tá no outro lado do mundo. Daqui a 400 km aqui eu dirijo 4 horas e estou no Brasil. É tranquilo. Então é por isso que tem muitos mercadinhos brasileiros aí, grupos de Facebook, de WhatsApp, de pessoas que montaram o próprio mercadinho porque viajam o tempo todo pro Brasil e tem um estoque, né, extra de produtos brasileiros aí, né, que são permitidos vender, obviamente. Então, vocês sempre vão encontrar produtos brasileiros aqui. Claramente bem mais caros do que no Brasil, porque as pessoas também visam lucro, né? Mas sempre tem. Por exemplo, feijão. Feijão tem no mercado, em qualquer mercado. No Walmart tem feijão, né? Então arroz e feijão nunca vai faltar, se vocês quiserem. E quanto à cultura musical, como eu já tinha dito em outros vídeos, né? Tem tantos brasileiros aqui, principalmente nas faculdades, que pelo menos toda semana tem festas brasileiras, justamente por esse jeitinho brasileiro que onde o brasileiro tá, ele consegue levar toda a cultura e se espalhar ali, né, como se fosse um câncer no mundo. Você tá na Bratislava, qualquer coisa, você espirra, alguém fala saúde atrás de você. E agora falando um pouco sobre dinheiro, adaptação do dinheiro aqui, certo? Por que eu falo isso? Porque as pessoas realmente têm muitas dúvidas, mesmo já tendo feito vídeos de conta bancária aqui, de como mandar dinheiro, como fazer essa transferência de dinheiro aí dos pais que mandam pra cá, ou como trabalhar aqui e lidar com dinheiro. Basicamente, nós temos um sistema bancário muito parecido com o do Brasil. Então, se você já tem um sistema bancário aí, eu também aconselho ao pessoal que recebe dinheiro dos pais também fazer a conta no banco. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, que a Educar tem parceria com o Banco Santander aqui. Então, vocês só consultem com eles lá que não tem galho nenhum, certo? Continuando agora, se vocês recebem dinheiro dos pais de vocês, façam conta no banco também para guardar esse dinheiro de uma forma segura, certo? Aqui nós temos uma variação cambiária muito complicada. Então nós temos o peso, que está menos valorizado que o real, e com o dólar. A gente tem que saber lidar com isso, né? Então, no vídeo anterior sobre aluguéis a gente já falou por que não vale a pena alugar em dólar, é justamente por isso também. Então, cuidar essa variação cambiária quando se está com o real é uma certa forma de adaptação, certo? Por quê? Porque o real flutua diariamente. E uma boa dica para se adaptar com o dinheiro é, obviamente, planejar, fazer um planejamento financeiro, certo? Então você tem que colocar no papel seus gastos fixos, com aluguel e as contas fixas que vocês têm, se vocês têm plano de saúde, o transporte de vocês que geralmente é fixo, né? Fora as saídas, e principalmente a alimentação também, que é algo variável, mas que pode ser fixo se for bem controlado. Então uma boa dica é montar uma planilhazinha, existem várias planilhas aí já prontas para fazer isso, e montar esse controle mensal de gastos. E aí vocês vão saber exatamente quanto trocar de dinheiro, quanto não trocar, quanto vocês podem guardar, e principalmente vão estar organizados em relação ao dinheiro e bem adaptados aqui. Principalmente se vocês nunca viveram sozinhos ou nunca saíram da casa dos pais, né? Que é uma coisa bem diferente, bem mais complicada. Isso vai ajudar muito vocês a se organizarem aqui. E a última adaptação que eu falei que era mais importante é a relação ao sistema de argumentação de um país para outro. O que é isso, basicamente? Isso diz respeito diretamente à faculdade e ao que a faculdade espera de ti. Por que eu digo isso? Quando eu cheguei aqui, essa foi a adaptação mais complicada para mim. Eu não tive nenhum problema com comida, com cultura, com idioma, com dinheiro. Basicamente eu já estava um pouco safo nessas outras áreas.
Mas, quando eu entrei na faculdade aqui, fui fazer a primeira prova, que foi Sociedade-Estado. E eu tinha lido todos os livros que eram recomendados. E eu fiz a prova e tirei a primeira nota baixa da minha vida. Eu achei que tinha tirado, por exemplo, um 7, né, um 6 no mínimo, e tirei um 3. Fui falar com o professor, mas eu falei, professor, mas essa nota aqui deve estar errada, porque essas questões aqui, segundo o livro, tá certo. Aí ele falou, tá correto, mas no livro tem alguns poréns que tu não colocou aí. Aí eu falei, acabei de entender mais ou menos como a banda toca, né? Então nas próximas provas eu escrevi até quantos fios de cabelo tinha Perão na cabeça. Mas isso vai do professor e vai da faculdade, certo? Essa prova aí foi uma amostra do que é o sistema de argumentação aqui. Essa adaptação é o que a faculdade, o que o professor espera de você. Basicamente essa foi a adaptação mais difícil pra mim aqui, e depois que se consegue entender como a banda toca na faculdade, aí sim a gente equipara as notas que a gente tem no Brasil com as notas que a gente tem aqui, né? Então essas foram as 3 dicas sobre a adaptação aqui e a minha experiência em relação a elas. Eu vou repetir aqui, eu não tive problema com nenhuma das outras, a não ser com o sistema de argumentação, né? Então, leve essas dicas para vocês, por favor, invistam tempo para aprender espanhol aqui, não fiquem só falando português em grupinhos de brasileiros, cuidem do dinheiro de vocês, controlem o dinheiro, tenham um planejamento financeiro e também tentem se adaptar à cultura o máximo possível, porque não adianta também a gente ficar sofrendo com saudade do Brasil. Façam a comida de vocês em casa, façam a comida brasileira de vocês em casa, intercalem com comidas argentinas, troquem receitas com os amigos de vocês, que não vai ter nenhum problema, certo? E era basicamente isso, gurizada. Por favor, sigam deixando sugestões e dicas, tanto no Instagram da Educar, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Sejam muito pertinentes em relação a isso, porque é muito importante pra gente saber o que vocês querem saber, né, aqui da Argentina, e quais são as dúvidas que vocês têm na hora de tomar a decisão de vir pra cá e mudar a vida de vocês completamente, certo? Então era isso, todos os avisos já foram dados no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham um verão incrível e bem legal antes de vir pra cá. A gente já tá estudando de volta, porque já tem finais agora em fevereiro, e já a galera que tá no curso de verão já tá no curso de verão já. Então aproveitem muito aí enquanto vocês ainda não estão aqui, porque aqui o bicho pega de verdade, certo? E a gente se vê na semana que vem, porque, né, a gente sempre se vê na quinta. Um abraço e uma ótima semana de estudo a todos.